Encontros com o futuro. Hoje com um convidado muito especial, um grande amigo, Renato Costa, diretor de TI e Marketing da Odontoprev. Obrigado pela presença, Renato. Imagina, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E na bancada comigo, Mariana Malvese, professora da SPM, e Metal Shirts, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM e da Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Renato, conta pra gente qual é a missão da Odontoprev. Muito legal. A nossa missão, ela se resume, na verdade, numa frase que é mais complexo de fazer do que de falar, né? Que é dar acesso à saúde bucal de qualidade para cada vez mais brasileiros. Então, só para dar um pano de fundo para nossa conversa aqui, a gente tem uma situação no Brasil que é ultra dramática do ponto de vista de saúde bucal talvez seja até mais dramática, né? A gente tem alguns números alarmantes, como, por exemplo, 13 milhões de brasileiros adultos hoje não tem um dente na boca sequer. Nenhum dente. Nenhum dente, tá? E você tem 36 milhões de brasileiros adultos que não têm pelo menos metade dos dentes, tá? Então você tem uma situação onde você tem quase metade da população brasileira que vive numa precariedade de saúde bucal muito grande. E hoje os planos odontológicos, eles dão acesso a uma saúde bucal de qualidade num preço relativamente justo. Se você for olhar a média de preço de plano odontológico no Brasil, tá em média de R$ 20 por mês. R$ 20 por Tá? mês? R$ 20 por mês. Óbvio, você tem planos, né, de Sim, cara. corporativos um pouco mais baratos, porque você compra num pacote maior, e você tem o pessoa física talvez um pouco mais R$ 40, R$ 45, né? Mas de qualquer forma, se comparado com o plano médico hospitalar, é um valor que cabe no bolso. E dá acesso, como a gente sabe, a ANS é uma agência reguladora eficiente, dá acesso a um rol mínimo de procedimentos grande. Vai apertando os planos. Tem bastante coisa, Sim. né? Então você consegue fazer vários dos tratamentos que são feitos hoje, essenciais para a saúde bucal, conseguem ser feitos dentro desse plano odontológico. Como, né? por exemplo, quais? Canal, obturação, limpeza. Perfeito. Se você for implante e prótese, aí não, aí é um outro tipo, né? Tá. Ou dependendo da prótese, até você consegue, né? Se for uma prótese temporária. E aí, se você for olhar para a parte de prevenção, é 100%, que é o que a gente gostaria que acontecesse. Que é o né? primordial. Sim, que a prevenção é muito mais barata do que o tratamento curativo. Então, a nossa missão é essa. E se a gente puder levar essa informação. A gente tem hoje mais ou menos 8 milhões e 600 mil brasileiros, que é 8 milhões e 600 mil bocas, né, que a gente cuida, né? E só 30 milhões de brasileiros têm plano odontológico. Então, Só 30 milhões? Então, está numa penetração de 15% a 16%. Ou seja, tem um espaço muito grande. E, para fechar, quando você compara com os Estados Unidos, por exemplo, que quase 80% da população tem plano odontológico. Né? Então tem muito espaço. E, Renato, só para eu entender o modelo, vocês oferecem isso para pessoa física e também planos para empresas, para pessoa jurídica? Sim, a gente tem vários canais, vários modelos, vários produtos, mas a gente atende grandes empresas, né, planos corporativos, a gente atende pequenas e médias empresas também, e a gente atende pessoa física. Então você consegue adquirir e ter acesso dentro de qualquer que seja os modelos. Então eu posso ligar lá e estudar Sim. um plano para mim ou um plano para minha pequena empresa? Com certeza. A gente tem o nosso e-commerce, né, odontoprevonline.com.br, que você consegue adquirir para você e para sua família, né? E para sua empresa também, via tanto o e-commerce quanto corretores, vários corretores. A gente tem vários canais, Bradesco, por exemplo, Bradesco Seguros é um canal, um parceiro, nosso controlador, inclusive acionista, né? Então a gente tem várias maneiras de você poder ter acesso a esse serviço. Para chegar, considerando os R$ 20 que você está colocando, né? Qual que é o desafio? O que a gente precisa ter para ampliar essa base de bocas? É muito boa a pergunta. E eu sempre falo de um conceito que ele é muito pouco popular, né? Principalmente no mundo corporativo privado. E é legal que a gente está aqui, né, na escola de marketing. O que eu falo que vai mudar esse cenário é uma coisa que eu intitulo de marketing setorial. Tá? Porque com o ticket de R$ 20 por boca, o volume de dinheiro que você vai ter para fazer um marketing também é menor. Sim. Porque Sim. o volume de dinheiro, né, Sim. no todo, ele fica menor porque o ticket é baixinho. Então, seja qual for a empresa, mesmo a gente como líder do setor, o esforço que teria que fazer de investimento para você conseguir divulgar o que eu comentei agora é muito grande, né? Quantos milhões você tem que gastar para falar, ô Brasil, vem cá, ó, você não está indo ao dentista, ou você está pagando caro o dentista, tem um negócio aqui, porque as pessoas confundem. Primeiro acha,
plano odontológico é o mesmo preço de saúde. Sim. Pois Sim, é. é uma questão de Eu informação. levei um susto agora. Ó, Falei, nossa, é muito barato. Olha que eu tenho uma história pessoal para inclusive. contar. Quando eu entrei na Odontoprévia, quase 5 anos atrás, meu pai ele sempre foi muito odontista. Ele fuma desde os 12 anos, então a boca dele sempre com muitos problemas, sempre gastou bastante no dentista. Aí eu perguntei para minha mãe, vocês têm plano odontológico? Ela falou, não. Eu falei, por quê, mãe? Primeira resposta dela. Porque é muito caro. Eu falei, é muito caro, mas você sabe o preço? Eu acho que é o mesmo preço do de saúde. É Exato, referência. Sim. Direto, né? Sim. Beleza, então esse é o primeiro mito. Não é tão caro quanto de saúde. Tá. Segundo mito. Não, mas plano não cobre nada. Sim. Sim. Segundamente. Vou fazer tem e não vai mais funcionar de pra mim. 100 procedimentos diferentes que o rol mínimo cobre. Então você tira o segundo mito. Terceiro mito. Mas aí eu não vou conseguir achar dentista. A gente tem hoje 27 mil dentistas parceiros no Brasil, Odontoprévia. É a maior rede disparada. A gente esse número é legal, em 100% dos municípios acima de 100 mil habitantes. 100%? 100%. 92% dos municípios entre 50 mil e 100 mil e 85% dos municípios entre 25 e 50 mil. A gente está no Brasil inteiro. Pô, precisa rodar para não achar vocês. A gente tem capilaridade, a gente consegue atender. Então, terceiro mito, não tem ninguém para me atender, também cai por terra. Agora, você tem que ter tempo para você explicar isso. Sim. E aí, sozinho, o investimento seria muito grande. Por isso que eu chamo de marketing setorial. Eu acho que precisa de um incentivo das empresas privadas se unirem e do Sistema Único de Saúde, que é ultra beneficiado nisso, porque se a pessoa ela tem um plano, ela sai do sistema, ela desentope o sistema público, né? Então precisaria da ANS e do SUS para ajudar nesse marketing setorial, para levar essa informação para cada vez mais brasileiros, porque a gente tem 30 milhões que tem plano, mas tem mais 70 milhões que vão ao dentista todo ano e pagam no bolso. Isso. Tá? Que poderia também ter o ticket reduzido, porque o plano ele dá um acesso mais em conta do que você pagar direto para o dentista. Então essa composição acho que precisa de um esforço conjunto das empresas privadas e do governo, né, da agência de saúde, para a gente poder fazer esse marketing setorial, levar essa informação. Interessante esse raciocínio, que é bom inclusive para o SUS. Super. E também a saúde bucal impacta no resto da saúde. Aí se a gente for entrar nesse ponto, aí assim, a oportunidade que tem de redução de custo para o SUS e para os planos médicos hospitalares é gigante. Porque tem estudos. Eu acho que é interessante você falar desse problema um pouco, porque as pessoas não sabem conhecem disso. tanto, não sabem. A gente tem até um lema que a gente gosta de falar, que é comprovado cientificamente, não é só slogan, que é o seguinte: a saúde começa pela boca. Sim. E começa mesmo. Se você for ver o número de problemas intestinais que começam com doenças na boca, doenças cardíacas que começam com bactérias dentro da boca. Cardíacas. Isso. Tá? AVCs que podem começar com bactérias. Então você tem um conjunto de coisas, né, que podem ser tratados antecipadamente, e aí você tira esse custo maior do SUS ou do sistema privado de saúde. Né? E você tem cânceres de boca também, que se eles forem olhados e percebidos antecipadamente, eles têm uma proporção de cura de quase 80%. Tá? Então, assim, é uma coisa que para de pé, né? Não é só um conto comercial, não. Né? É uma coisa que para de pé. E aí, quando a gente compara com países desenvolvidos como os Estados Unidos, por exemplo, amplo pedaço da população tem acesso a isso. Né? Por isso que a gente fala bastante sobre isso. Quando você fala de prevenção, Renato, o que é a boa prática disso? Quantas vezes eu tenho que ir no dentista por ano? O dentista ele tem capacidade hoje, por exemplo, se perceber vai fazer uma limpeza, 2 limpezas por ano, por exemplo. 6 né? meses. 6 meses. O dentista consegue perceber se tem alguma coisa diferente, uma carne esponjosa, alguma coisa que pode... Olha, isso aqui está estranho, precisamos fazer um exame. Show. O dentista a olho nu, e talvez até pelo exame, ele não vai conseguir identificar se aquilo é um câncer ou não. Claro. Certo? Então, por isso que a gente firmou já há alguns anos atrás uma parceria com a Secamargo, que é um dos maiores, mais sofisticados institutos de câncer, né, do mundo, onde eles fornecem para a gente uma segunda opinião. Então, se o nosso dentista, se um desses 27 mil dentistas, se um paciente chega lá e ele percebe alguma coisa estranha, ele pede o exame, colhe uma biópsia, ou até através do exame de imagem, e manda para a gente, e a gente manda para a Secamargo. E o Secamargo devolve para o nosso dentista e fala: isso aqui que você está olhando tem X% de chance de ser de fato um câncer, vamos fazer uma biópsia. Ou não, isso aqui não é. Então isso já dá para o dentista também, porque a gente tem um ecossistema que todo mundo tem que ganhar.
A gente tem o nosso parceiro comercial que vende o plano, a gente tem o nosso dentista que é o nosso parceiro que ele precisa de ajuda, Claro. e tem o paciente na ponta, né? Todo mundo tem que ganhar. Então a gente também traz para o dentista o nosso histórico de qualidade. A gente faz 37 anos esse ano, né? 37. E a gente brinca que a gente tem 37 anos de boca. Porque a gente nunca pagou um exame de imagem, desde o nosso primeiro paciente em 1987. A gente tem tudo isso. É um arcabouço que pode ser utilizado para comparação. Né? E isso é uma coisa que a gente está fazendo também através de inteligência artificial e outros sistemas. Renato, e a inteligência artificial ajuda? Vocês usam isso já? E para quê? Muito bom. A pergunta é ótima, né? Acho que a inteligência artificial hoje ela tem dois papéis importantes. O primeiro, que é mais simples de entender, é de cara para o cliente. Ou seja, com os sistemas que você tem de atendimento, de chatbot, né, de árvores de decisões. Então, por exemplo, você quer um dentista. Hoje, dentro do nosso sistema, a gente tem uma árvore de decisão que simplifica esse processo. Então, vai começar perguntando assim, você está com dor? Sim. Por quê? Para que você quer dentista? Questões bem básicas. Não é só você entrar e procurar um dentista. Não, eu tô com dor. Tá bom. É quando você... a dor contínua? Não é contínua. É quando você come algo frio ou quente? Tudo isso muda. Sim. Muda a especialidade. Você não é obrigado a saber a especialidade do dentista que você tem que ir. E são perguntas básicas. Básicas. E aí tem uma inteligência artificial que no final vai pegar o seu CEP, a sua localização onde você está, o que você disse ali sobre sua quase anamnese, né? E vai te indicar. Vai ali. Vai te indicar a especialidade. Olha, então você está com 80% de chance de ter um problema assim. Temos um especialista aqui na sua região que pode te atender, tá aqui o WhatsApp da clínica, ou marcar direto, ou alguma coisa nesse sentido. Então tem esse pedaço que é mais fácil de entender. Tem um outro pedaço, que aí é mais sofisticado, e talvez seja até mais relevante, que é na gestão da qualidade. Né? Então tem inteligência artificial que garante que aquilo que o dentista fez na sua boca, de fato, foi um tratamento da melhor qualidade possível. A gente dá esse apoio para o nosso beneficiário. Então o dentista ele faz uma imagem antes e uma imagem depois. Vocês vão sempre medindo o atendimento, que legal. A gente vai garantindo que a qualidade do serviço foi bem feita. Sim. Né? E aí o outro pedaço é no que a gente estava falando agora, no reconhecimento de imagem. Né? Trabalhando com empresas que têm inteligência artificial para reconhecimento de imagem, porque a gente tem 800 mil procedimentos por mês. Ó, que base de dados. E não dá para fazer manualmente isso também. Não dá. Quantas pessoas você precisa para ficar olhando procedimento? E aí a gente olha para todos os procedimentos, né? E hoje a gente está aplicando já a inteligência artificial para fazer esse tipo de ajuda e reconhecimento das imagens também. Agora essa é uma informação interessante, porque vai um pouco, a gente escuta muito falar que do encarecimento da saúde como um todo, né? Não só da questão dentária, mas da saúde. Sim. Nesse sentido, você está trazendo uma perspectiva diferente, que a tecnologia também tem um outro braço que favorece ou facilita... Aumenta a eficiência, né? Porque se por um lado você tem... E a sofisticação dos exames, a sofisticação dos procedimentos encarece por um lado, né? Sem Mas por dúvida. outro você tem... Exato, o seu ponto é ótimo, porque você vai ter sempre os dois lados, né? Você tem, por um lado, óbvio, a inflação médico hospitalar, da saúde. Você tem novas tecnologias que no day zero ela é mais cara. Sim. Mas a longo prazo você vai ter benefício? Sim. Mas no primeiro Hoje dia é você tem caro. que comprar, a tecnologia tem que implementar, tem que treinar. Tem que dar escala. Tem que ter um processo, né? E, por outro lado, você consegue aplicar a tecnologia que vai trazer mais eficiência, né, a longo prazo. Então, você tem que conseguir construir um ecossistema. A inteligência artificial não vai substituir todo mundo, óbvio. Né? Tem que ter alguém para treinar, por exemplo. Né? Tem que ter... E você tem que ter dados. Isso é uma coisa que talvez seja um valor importante para a gente. Como eu acabei de dizer, e é verdade, a gente tem 37 anos de dados. Então, esses dados, eles ajudam a treinar esse tipo de inteligência que a gente tem. Então, é bastante importante. E, Renato, qualificação e capacitação dos teus dentistas espalhados pelo Brasil. Como é que você vê isso? Dá para contribuir? Dá para chegar e apoiá-los nesse sentido também? A gente tem uma área que faz gestão, que são o gestor da rede, né, que faz gestão dos dentistas. E esse processo ele era um processo mais físico, e até por conta da pandemia a gente conseguiu digitalizar bastante. Foi um bom momento. E a gente percebeu que o dentista gostou, né? Porque às vezes o cara está em atendimento e não posso atender agora. Aí você tem alguém da Odontoprev sentado lá na recepção, mas ele está com a agenda cheia. É difícil. Sim. Então, online, você consegue, a hora que o dentista libera um pouco, ele consegue entrar e falar com o nosso consultor online, né, de forma digital, no tempo dele. Isso serve para duas coisas. Primeiro, para a gente garantir a qualidade na ponta, né, mas também para apoiar o nosso dentista, porque a gente não está também só para auditoria fiscalizar. A gente quer ajudar. Sim, para ele evoluir. Capacitação, com material de qualidade. Então, a gente tem um sistema de pontos onde os nossos dentistas que atendem
mais pacientes, eles vão acumulando pontos e eles podem trocar por material de qualidade para atender mais pacientes. Então tem esse sistema também de fidelização que a gente... E no final das contas a gente tem fóruns, tem uma revista agora que a gente acabou de comemorar 10 anos, que é uma revista que traz pesquisa científica, que traz casos do dia a dia, e a gente manda esse material para os dentistas a cada 2 meses, para eles se atualizarem também. Então tem esse pedaço de apoio ao dentista que é muito importante. Não, que é fundamental para ele evoluir com vocês. Fundamental. Agora, Renato, eu sempre escuto que na questão dos convênios médicos, eles têm um problema de fraude, principalmente na interiorização do uso do convênio. Vocês têm sofrido com isso? Tecnologia dá para ajudar? Assim, quando se fala de seguro de forma geral, sempre tem Tem um termo americano, né, que é Waste, Fraud and Abuse. Né? Então você tem o desperdício, a fraude, o abuso do uso, né, no sinistro, no caso. E saúde acontece, em dental acontece, e você tem que colocar medidas, controles, governança, né, para que cada elo do processo, seja na venda, seja na utilização, seja na prestação do fornecedor, que no caso é o dentista, do parceiro, né, que você consiga ter medidas ali para se proteger desse tipo de coisa. Óbvio que isso acontece, né? Mas a tecnologia vai cada vez mais colocando controles. Você não pode burocratizar demais o processo. Senão você engessa na ponta. Porque aí, no final das contas, também a gente tem que trazer uma boa experiência para todo mundo. Porque o corretor, ele está vendendo o Odontoprev, só que ele vende outros planos. Se você colocar 200 travas, o cara, vou vender outra coisa. Sim. Tem outro plano dental. Não vende. O cliente, o paciente, da mesma Quer forma. usar. A gente tem há vários anos a melhor avaliação do ponto de vista de qualidade. Só que a paciência do cara também tem limite. Então, ele falou, eu vou negociar um pouquinho de qualidade por facilidade. Claro. Né? Então, você não pode dificultar tanto. E o dentista da mesma forma. Né? Ele é parceiro nosso. Se dificulta muito, ele falou, eu prefiro atender particular aqui ou outro convênio. Então, a gente coloca medidas e tecnologias sim, mas também você tem que ter a capacidade de melhorar a experiência e não burocratizar tanto que você trava o processo. Eu gosto muito de dentista corintiano. Tem essa informação? Boa, a gente vai incluir isso aí. Dentista corintiano. Custa mais caro. Não, porque uma vez eu fui operado por 2 palmeirenses e não foi bom. Não foi bonito. Eu achei que eu tinha morrido e ido pro inferno corintiano. Ô, Renato, e o tratamento do infanto-juvenil? Porque você falou muito da prevenção, mas e do bom uso da escova dental e do fio antes? Essa parte dá para fazer andar no país? Olha só que legal. Tem 2 coisas, né? Tem 3 coisas. Vamos separar a resposta em 3 coisas. A primeira coisa é a seguinte. A gente tem o plano Kids, né, que tem lá seu nome, enfim, tem vários nomes, né? Mas tem o plano para crianças. Tá. Você já tem esse pacote? Isso. E tem o odontopediatra. Isso existe. Tá. Show, tá lá. Agora, além disso, a gente tem um negócio muito legal que a gente chama de promoção da saúde, onde todo mês a gente escolhe um tema e a gente traz um cirurgião dentista nosso para falar sobre, via podcast, vídeo, e a gente disponibiliza isso para os nossos clientes. Então todo mundo tem acesso a essa informação. E direto a gente fala sobre o tema de crianças, né? Inclusive eu estou contando isso para você porque recentemente, quando que vai ser esse programa vai sair? Semana que vem já. Então não posso. Pode dar o spoiler? Vou dar o spoiler. Na verdade, assim, minha irmã tá grávida, ninguém sabe ainda. Parabéns! E aí eu tava me lembrando. Parabéns. Agora eu vou saber. Eu tava lembrando que o ano passado a gente fez um dos vídeos de promoção da saúde de como você escovar a boca de um recém-nascido, que é necessária. Mesmo em recém-nascido? Mas sem escova, talvez o dedo da mãe com uma gaze, tem. Mas enfim, não sou eu que vou falar, o dentista conta isso. Ele explica a técnica. Um dos vídeos explicando que é ultra importante. Imagina, isso eu nunca tive acesso a essa informação. Eu também não, tô com 2 filhos e acho que não escovei. Até ver esse vídeo. Então olha só o tipo de informação que a gente pode trazer, que tem uma riqueza, né, muito grande. Então esse é o segundo pedaço. O terceiro pedaço, que é muito mais social, a gente apoia, no ano passado a gente apoiou 38 ONGs diferentes no Brasil. Algumas delas a gente apoia há mais de 20 anos, né? E aí a gente está numa jornada que até você conhece um pouco, né, de alavancar cada vez mais a nossa agenda de ESG. A gente quer fazer isso, social é um tema super importante porque a gente é uma empresa de saúde. 3, 4 anos atrás a gente doava por ano 2.000 planos para crianças em situação de vulnerabilidade. O ano passado a gente conseguiu doar mais de 10.000 planos. Que legal. Né? E crianças que usam. E aí você tem feedback de mães falando, cara, meu filho nunca teve acesso ao dentista e talvez nunca tivesse se não fosse isso. Então é uma agenda importante para a gente levar a saúde bucal também para crianças, né? E crianças que não teriam acesso se não fosse isso. Então a gente tem uma agenda também
social, que é tão importante quanto qualquer outra coisa que a gente faz. Que legal, né? Porque a gente tem no Brasil uma característica que a gente é mais da prevenção ou de atuar sobre o problema do que a promoção, né? E o que você está trazendo é uma ação com as ONGs e institucional que dá um passo para trás no sentido de promover. Porque se a gente for pensar, tem em vários aspectos da nossa, do nosso país, não só na saúde, a gente é mais curativo do que preventivo. Curativo do que preventivo e muito menos ainda promoção, Muito, entende? Então acho que é um passo E interessante. esse ponto é importante porque a gente sempre brinca o seguinte, né? Eu estava comentando agora há pouco, eu trabalhei na Latam, né? E o comandante Rolim, que era uma figura muito admirada lá, ele tinha uma frase que era o seguinte: tem que ter humildade para fazer o simples às vezes. Sim. Né? E aí uma das coisas, uma das realizações, da realization que a gente tem que ter às vezes é o seguinte: não posso fazer tudo sozinho. Então se a gente fosse para a rua, para as comunidades, para achar a criança, para fazer a triagem, a gente não tem essa expertise. Então, por isso, essa parceria com as ONGs é tão importante, porque aí já vem filtrado. Porque a ONG não é só tratar a boca da criança, mas é o seguinte: ela está alimentada? Vamos lá. Sim. Não adianta chegar lá e falar, vamos escova o dente. Minha filha, ela não tem comida para. É mais complexo do que parece. Então, a ONG, ela ajuda a gente a fazer esse trabalho de fim a fim, para não parecer um negócio superficial e fútil. Né? Porque você falar para uma criança escovar a boca, uma criança que não tem comida em casa, é ultra fútil. Sim. Né? Então ela garante que a criança tem a comida na mesa, que a criança está na escola e está indo bem, e aí beleza, aí a gente fala de saúde bucal. Então completa e fecha o ciclo. Por isso que pra gente é tão importante essa questão dos nossos parceiros, porque você cria um elo de confiança da criança, da mãe, da comunidade, que aí você consegue fazer o trabalho com mais tranquilidade. Renato, já aconteceu com vocês alguma empresa financiando, patrocinando planos para uma comunidade? Não? Empresas não, mas ONG sim. ONG sim, a gente trabalha com ONGs e aí a gente tem tido um resultado muito interessante, viu? Que é uma modalidade bacana de você apoiar uma comunidade, o entorno da sua Como fábrica. faz a ONG? Chega para você e fala, eu tenho... Eu vou dar um exemplo. Dá um exemplo, vou dar por favor. exemplo de uma ONG, né? Tá. Uma ONG, uma instituição. Uma instituição de esporte, tá. Né, de tênis, que ela trabalha com algumas comunidades em São Paulo e no Rio, e traz as crianças para jogar tênis com dois objetivos. O primeiro, recreacional, para tirar da rua. Sim, claro. Então ela tem uma atividade ali depois da escola. Uhum. E o segundo, para servir de peneira, quem sabe a gente consegue desenvolver o esporte no Brasil. É um talento, achar um talento. Sensacional. Né? Beleza. Então todas essas crianças que estão na ONG, seja na modalidade recreacional, ou seja na modalidade esportiva de performance, né? Performance, elas têm plano odontológico odontoprévio. E aí a ONG está olhando, a criança está bem alimentada. Que legal. Se a criança está matriculada na escola, se ela está tirando boas notas. E aí se ela tira notas ruins ou se ela não está indo para a escola, ela perde acesso ao tênis e perde acesso ao dentista. Sim, então é um benefício que ela luta. E aí às vezes, dependendo do dia, tem lanche lá no clube, sabe? Então você consegue fazer um apoio maior. Né? E aí além disso, claro, a gente tem ainda os mutirões que a gente faz. A gente cria escovódromo, vai lá, ensina como escovar. A escovódromo, dá o kit escovódromo. Mas como que é isso? Onde fica o escovódromo? Voluntários nossos, né? Sim. Dentista nosso da Odontoprévio, que vai até a instituição, e aí pode ser num sábado, onde os pais vão também. A gente dá uma palestra de saúde bucal, dá kit de higiene bucal para todo mundo, para o pai, para as crianças, né? E faz uma ação. Faz uma ação. E aí tem um escovódromo, porque todo mundo escova ali, para aprender a fazer. Então, tem esse pedaço. E a gente fala, nossa, isso é uma bobeira. Cara, tem criança que não escovou o dente. Caramba. É tão simples quanto isso, né? Nossa. São vários Brasis, né? A gente tem realidades... Muito. Então, e aí chegam alguns casos assim que são emocionantes, de sentar e chorar. Né? Tinha uma mãe de uma dessas crianças, por exemplo, desse instituto, que mandou pra gente um áudio, falou, olha, se não fosse vocês, meu filho nunca poderia ter ido ao dentista. Em 13, 14 anos, foi ao dentista pela primeira vez. Isso. E aí tem acesso a isso. Então, é um trabalho que é muito recompensador. Muito. E na terceira idade, Renato, como é que tá esse cenário? O país está envelhecendo. Bom, eu sou de Santos, então é uma coisa que eu consigo contar bem. Mas assim, e eu sei que eles fazem campanha para catarata, mas eu não vejo nada focado em saúde bucal. É uma preocupação também? É uma preocupação, mas, ao contrário do que a gente imagina, não é linear como na saúde médica hospitalar. Não é porque a pessoa está ficando mais velha que a saúde bucal está ficando pior.
Ah, não é assim? Não é. Não é linear. Não vai A caindo gente como... não tem esse negócio de que a pessoa está mais velha, vai custar mais caro o plano dental dela. Não tem isso. Porque dependendo do tratamento, da prevenção que você faz, você pode chegar numa idade avançada com uma boa boca de dente. Tá? Aí que a gente criou essa cultura no Brasil, até por não ter informação, vai ficando mais velho e vai arrancando os dentes. Não tem necessidade. Isso é se você não tem recurso. Né? Se você faz boa prevenção durante a vida, você não tem necessariamente necessidade de começar a ficar mais velho e perdendo dente, tá? Claro. Então, é um tema pra gente, mas foge do tabu da saúde médico hospitalar, onde você tem que fazer um trabalho totalmente direcionado, senão você vai entrar numa crise, não necessariamente nessa situação, tá? E para os próximos passos, doutor Pré, falando um pouco de futuro, como é que vocês estão imaginando a expansão? Vocês pensam em prestar esse serviço fora do Brasil, não? A gente já presta, né? A gente tem Já uma presta? operação no México. A gente tem uma operação no México, a gente é a terceira maior operadora no México. Opa! Caramba, Tá? nesse nível? A gente tem Nossa. 2 milhões e pouco mil clientes lá. Lá é uma modalidade diferente, né? O hall não é tão robusto, então o plano ele é mais simples, mas a gente tem uma operação interessante, bem interessante no México, um país que cresce bastante, né? Um país interessante na América Latina. E aqui no Brasil, o nosso caminho é muito na linha do que eu comentei no começo, da gente junto com o setor, se for possível, mas a gente vai sempre fazer o nosso trabalho Comunicar. de construir o setor, de levar a informação de que isso existe e criar outras possibilidades de plano. A gente tem algumas coisas que a gente vai lançar daqui a pouco, né? Outras modalidades, onde talvez você consiga simplificar um pouco, até trazer um plano talvez até mais simples. Né? Poxa, mais simples. Até mais simples, porque, como você sabe, são vários Brasis, você acabou de falar. Sim, né? sim, é uma Então, porta de entrada. Às vezes o 30, o 45 ainda é muito. Então, como você consegue levar outras possibilidades? E cada vez mais digital. Isso é uma coisa que não tem volta. Né? Aí eu queria que falasse só um pouquinho da tecnologia de odontológica. Isso Legal. está mudando muito, está avançando muito, como que é? Tem coisas muito Eu fui interessantes. uma vez no dentista no Japão. E Olha eu fiquei só. impressionado com o aparelho tecnológico. Eu não entendi nada, mas mas impressionou. Justificou a consulta. Exato. Então, na sala do dentista tem bastante inovação. Sim. Né? Que é o pedaço que a gente não faz, né? Que é a sala do dentista. Mas tem bastante inovação. Por exemplo, o alinhador novo, esses alinhadores invisíveis, né? Novos. O aparelho, né? Que substitui o aparelho tradicional de ferro, ele é uma mega inovação. Porque o que ele é, no final das contas, para quem entende de tecnologia, é uma impressora 3D. Ah, você tá brincando. Você faz um scan da boca da pessoa e, através do sistema, você imprime. Imprime no consultório? Isso ou na... Muitos dentistas já estão trazendo essa impressora 3D para o consultório. Caramba. Fora do Brasil, né? Isso é um negócio que no Brasil ainda está Incrível. avançando. E se você for ver, você já tem várias marcas. Você começou com uma marca só, muito forte. Agora você já tem outras marcas com custos já menor desses alinhadores. Tá barateando. Muito, né? E para mim é uma substituição natural daqui a pouco do aparelho convencional. Né? Eu não sou dentista, eu tô falando da minha opinião aqui. Então, isso é uma tecnologia muito importante, né? Muito inteligente. Tem outra coisa que eu acabei de ver, só para dar um exemplo aqui, mas isso é muito disruptivo, tá? A gente não tá fazendo, nem existe no Brasil hoje. Mas eu vi uma startup fora do Brasil. A saliva, ela tem tanta informação sobre a saúde do corpo, quase quanto o sangue. Caramba, dá Tá? pra Não usar pra... sabia disso. Não sabia, Muito, não sabia. Então, glicose, várias informações de nutrientes, de vitaminas, tem muita coisa. Tem uma startup lá nos Estados Unidos que eles estão colocando um chip na boca da pessoa, ela gruda no dente, né? E você fica em tempo real monitorando a saúde da pessoa. Por exemplo, se é um diabético, você consegue pelo aplicativo no celular saber qual que é o seu nível de glicose. Sim, em tempo real real. time. Caramba, olha que sensacional. Nossa Tá? senhora. Isso pode ser colocado no dente ou no alinhador, no aparelho, grudado no aparelho. Enfim, então tem muita tecnologia vindo, né? Como sempre, né? Tem o hype cycle, vai resolver tudo, não resolve, aí tem a decepção e aí depois tem a maturidade. Sim, mas vai puxando o setor. Mas são coisas que de alguma forma vão disruptando e vão trazendo novidades. Né? E então eu estou bastante animado para os próximos anos de como essas coisas vão transformar o nosso setor aqui. Renato, você falou da família inteira, mas você está considerando os pets também? Não. Ainda não. Mas quem sabe aí uma possibilidade, né? De um plano dental aí pro Fred, que conhece meu cachorro. Lança esse produto. Muito bom. É muito bom. Renato, queria te agradecer, foi um prazer enorme te receber aqui e parabéns pela trajetória. Imagina, o prazer foi meu. Espero que a gente possa levar essa mensagem para cada vez mais brasileiros, que essa é realmente a nossa missão. Nota 1000. Obrigado, Renato. Obrigado, gente. Prazer.